18, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 18, diz a palavra de Deus: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa noite. Te agradecemos porque a tua palavra foi aberta, foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, Pai. Nós nos rendemos ao ouvir da tua palavra, que teu Espírito Santo ministre no mais profundo do nosso ser, de modo que nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer neste lugar, e ao Senhor honra, glória e todo louvor. Fica à vontade no nosso meio, assim pedimos e oramos, e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu quero falar com você, neste encontro de fé, sobre o poder que há na oração. Você pode dizer comigo: poder da oração. A oração tem poder, você crê nisso? Nós acabamos de orar aqui, nós acabamos de levantar um clamor, porque nós cremos no poder da oração, e nós estamos no encontro de fé, e a fé, ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas ela também vem por uma vida de relacionamento com Deus através da oração, porque quando eu me relaciono com aquele que pode fazer o que ninguém mais pode, isso gera fé no meu coração. E nós vivemos um tempo em que a fé tem sido, oração tem sido negligenciada. E quando eu falo de uma oração negligenciada, eu estou falando do povo de Deus, porque quem não conhece a Deus não ora, mas nós que conhecemos a Deus, deveríamos orar mais do que oramos. Foi domingo, o Osmar, enquanto falava aqui dos casais, ele disse que existe um ditado que fala: se melhorar estraga, mas na verdade eu costumo dizer assim, que não há nada tão bom que não possa melhorar. Talvez você está aqui dizendo: pastor Rodolfo, a minha vida de oração está fantástica, está maravilhosa, mas eu quero dizer para você que não há nada tão bom que não possa melhorar, porque a oração é o meu relacionamento com Deus diário, é quando nós conversamos com o Pai, independente da situação, independente do lugar, independente do momento. Enquanto eu separava essa mensagem, eu fiquei pensando, pastor, que muitas vezes para nós conseguirmos algumas coisas, nós temos que reservar horário, até para falar com a gente, dependendo da situação, precisa agendar, para conversar com o médico precisa agendar. Nós que somos seres humanos, mortais, precisamos agendar o horário uns com os outros, mas nós temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, disponível todo instante, sem precisar de agendamento. A gente não precisa agendar um horário com Deus, a gente não precisa mandar um WhatsApp para Deus, para deixar Deus preparado, a gente não precisa combinar um horário com Deus. Você pode falar com Deus no carro, em casa, no banheiro, dentro do quarto, na sala, na rua. E nós gostávamos do tempo de pandemia, porque às vezes eu estou orando com Deus na rua, e a gente falava de máscara, então ninguém via. E aí depois a gente voltou a ficar sem máscara, o povo volta a achar que a gente é louco, porque a gente fala sozinho na rua. Mas a oração nada mais é do que o meu relacionamento com Deus. A oração não é monólogo, a oração é diálogo. Nós falamos e Deus fala conosco. Nós temos fé, nós adquirimos fé, nós aumentamos a nossa fé no ouvir da palavra, mas também numa vida devocional de oração com Deus. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós nos entregamos no período no qual nós nos propomos, e quando nós estamos diante do texto de Efésios capítulo 6, Efésios, uma das cartas mais, dentre todas na verdade, mas uma carta incrível do apóstolo Paulo, de muito ensinamento. Ele vai discorrer de muitas coisas, e esse texto vai fazer parte do contexto já do capítulo 5, que no versículo 18, Paulo vai falar sobre nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não sermos embriagados pelo vinho, mas nós vivermos uma vida de comunhão, adorando a Deus em comunhão, salmodiando, cantando louvores com os irmãos, submetendo uns aos outros. Na continuação do capítulo 5, ele vai falar sobre o relacionamento de marido e mulher, de esposa e esposo. No capítulo 6, então, ele vai começar a falar dos deveres de pais e filhos, e depois ele vai entrar num texto muito conhecido por nós, que é a armadura de Deus. Ele vai falar do capacete da salvação, e ali ele vai discorrendo, e no final da carta,
ele finaliza dando para mim e para você um rico ensinamento sobre o poder da oração. Nós poderíamos ficar só nesse versículo, mas o Senhor ele colocou algumas outras coisas no meu coração, mas se nós olhássemos somente para esse versículo, nós já aprenderíamos de cara, pelo menos 4 lições que o apóstolo Paulo deixa para nós aqui. Quando você vai para o versículo 18, ele diz assim: orem no Espírito. Primeira coisa que ele me ensina e te ensina, que a minha oração e a sua oração precisa ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Precisa ser uma oração, uma vida de oração poderosa, na qual eu e você nos relacionamos com o Espírito e cremos para quem oramos e a quem oramos. Ele continua dizendo que em todas as ocasiões, ele não está aqui exemplificando, citando algumas ocasiões, porque nós temos o costume de orar somente quando nos convém. E aí nós oramos quando nós estamos desempregados, nós oramos quando estamos passando por uma enfermidade, quando o casamento não está bem, quando nós estamos com um problema, nós oramos. Mas aqui Paulo está dizendo que nós temos que orar em todo o tempo, tendo ou não dinheiro, tendo ou não saúde, estando ou não bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós temos que orar em todas as ocasiões. Terceira coisa que nós aprendemos é que ele vai discorrendo e dizendo: com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam sempre atentos e perseverem. Ele está dizendo aqui que a oração ela deve vir acompanhada de uma vigilância. Tessalonicenses, Paulo vai escrever que nós devemos vigiar e orar. A oração ela vem acompanhada de uma vigia, ou seja, de uma vigilância. Eu oro, mas também vigio, ou melhor, eu vigio e oro, porque também se eu não vigiar, eu não tenho vida de oração, porque existe algo, por exemplo, chamado procrastinação, que nós fazemos muito. Por que orar hoje, se eu posso orar amanhã? Por que fazer hoje, se eu posso fazer no final de semana? Para que fazer agora, se eu posso fazer daqui 3 meses? Isso chama procrastinação, e nós fazemos isso com aquilo que nós não gostamos muito. E nós vamos postergando aquilo que nós deveríamos fazer, e costumeiramente nós procrastinamos aquilo que é importante para nós. O homem, por exemplo, procrastina ir no médico. E aí quando ele vai no médico, muitas vezes já é tarde. Porque ele fica, não todos, mas boa parte, ele fica procrastinando, e costumeiramente nós procrastinamos aquilo que é importante. Quem estudou aqui lembra, eu brinco com os jovens, eu digo assim, quando nós éramos mais novos, nós estávamos na escola, a gente tinha o costume de receber a lição de casa para fazer daqui 15 dias, no último dia, domingo, depois do Fantástico, a gente chegava para a mãe e falava: mãe, preciso de uma cartolina. Aí a mãe falava: tá bom filho, para quando? Para amanhã. E o ônibus passava 6h15, que papelaria que ia me vender uma cartolina, 6h15 da manhã? Que a gente já aprende a procrastinar desde cedo, mas aqui Paulo está dizendo: vigiem, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. E a quarta lição que ele nos dá nesse versículo, se nós fôssemos ficar só nele, é que nós devemos orar uns com os outros. Há poder na oração quando nós oramos um pelos outros. A oração ela precisa ser comunitária. Eu não devo orar só para mim, mas eu devo orar pelos outros. Eu devo orar pelas autoridades, eu devo orar pelos pastores, eu devo orar pelos meus parentes, eu devo orar pelos meus amigos, eu devo orar por todos, e todos orando por um. Quando nós unimos a nossa fé em oração, Deus opera um milagre. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava, e Pedro estando preso, Deus enviou um anjo lá, libertou Pedro, e Pedro de repente aparece na casa, na igreja, onde eles estavam orando, porque Pedro havia sido liberto pelo poder da oração de uma igreja que estava clamando em unidade. Há poder na oração. Mas os problemas eles tendem a cegar a minha e a sua vida, para fazer com que eu e você não venhamos a perseverar na oração. Quando nós não perseveramos na oração, nós não perseveramos na palavra. Quando nós não a perseveramos na palavra, nós não vivemos uma vida de fé. E aí nós vemos muitos vivendo o sobrenatural, vivendo os milagres, vivendo os sinais de Deus, mas nós não conseguimos porque estamos com a nossa fé enferrujada, por negligenciar uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Mas eu quero falar para você, nessa noite, sobre algumas coisas que nós aprendemos com a palavra de Deus, para que eu e você aprendamos o que a oração faz na minha vida e na sua vida, porque cremos que há poder na oração. Quantos creem que há poder na oração? Aleluia. Primeira coisa que nós aprendemos, Salmos 42, versículo 8, diz assim, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você.
Salmos 42, versículo 8 diz: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração a Deus que me dá vida. Primeira coisa que nós aprendemos, que a oração gera em nós vida. Nós recebemos vida de Deus quando temos vida de oração. Nós muitas vezes achamos que estamos vivendo, mas eu costumo dizer que existe uma diferença gigantesca entre viver e existir. Tem pessoas que estão existindo, pessoas que não estão cumprindo propósito, pessoas que não estão vivendo aquilo que foram chamadas para viver, pessoas que estão vivendo a rotina do dia a dia. Elas estão apenas existindo. Viver é viver a pessoa, a vontade, a presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. E aqui o salmista me ensina e te ensina que a oração ao Deus que me dá vida, quando nós oramos, Deus nos enche do vigor da vida. Eu não sei você, mas muitas vezes nós chegamos aos pés de Jesus fracos, cansados, achando que é o fim. Nós viemos para um culto de fé como esse, falando: Senhor, é o último dia, é o último momento, é o último culto, porque eu não aguento mais, eu estou a ponto de largar tudo, de parar. E aí no momento de oração, Deus te enche de vida, Deus te enche de fôlego, Deus anima o teu coração, e você fala assim: eu vou continuar, eu vou perseverar, porque não é você, é a vida dele em você, que não te deixa parar, que não te deixa desanimar. Elias fez uma oração a Deus, falando: Senhor, eu vou deixar tudo aqui, vou morrer, eu não aguento mais. A Bíblia diz que Deus então enviou um anjo, enviou comida, enviou bebida, e aquele varão de Deus vira para Elias e diz assim: come e bebe, e continua, porque eu não terminei com você. A última palavra continua vindo de Deus, o decreto final ainda vem de Deus. Quando nós achamos que é o fim, Deus ainda tem muito para fazer na minha vida, na tua vida, mas quem tem vida de oração entende isso, porque recebe de Deus o conhecimento de quem Deus é unido em Deus, através do Filho. O que Jesus ensina aos discípulos? Ele diz: pede e vos será dado, tudo que pedires, o Pai vos dará, para que Deus seja glorificado. O que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida vai glorificar a Deus. É por isso que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas no final de tudo, Deus será glorificado naquilo que nós estamos passando, mas será glorificado no tempo exato que Ele precisa ser glorificado. Mas o que Paulo vai dizer? Persevera. Sabe qual é o nosso problema? Nós não perseveramos, porque nós achamos que o tempo de Deus é igual ao nosso tempo, e aí nós levamos uma vida de oração morta, quando na verdade a oração precisa gerar vida em nós. Que nós possamos entender nessa noite que a oração, ela fortalece a minha vida, a ponto de me dar vida. Segunda coisa que nós aprendemos, Evangelho de Lucas, o capítulo é o 22, versículo 41 em diante, diz assim: e Jesus se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, e disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Segunda coisa que nós aprendemos, na oração nós somos fortalecidos. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O próprio Paulo testificou isso. Paulo por 3 vezes orou a Deus, pedindo que fosse removido o espinho de sua carne, e Deus disse para ele: Paulo, fique tranquilo, porque na sua fraqueza, o meu poder está sendo aperfeiçoado. O próprio Jesus me ensinou e te ensinou. Eu disse aqui esses dias, que Jesus não precisava orar, mas Ele orou para nos ensinar a orar. Jesus não precisava jejuar, mas jejuou para nos ensinar a jejuar. Jesus não precisava ser batizado, mas batizou para me ensinar e te ensinar a importância do batismo. E Jesus, quando estava nos seus últimos instantes de vida, Ele sobe ao Monte das Oliveiras e Ele começa a orar, ao que nós chamamos de Getsemane.
Ali é onde Jesus soa sangue, os polos de Jesus dilatam ao ponto de não sair mais suor, mas suor misturado com gotículas de sangue. E nesse momento ele faz uma oração de aflição a Deus, porque como ser humano, Jesus estava angustiado. A angústia era tão grande, que não se compara com as angústias que nós vivemos, porque aqui ninguém nunca suou sangue diante de uma angústia. Mas Jesus clama a Deus e fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? Eu morrer na cruz. Mas ele complementa a oração e ele diz assim: todavia, seja feita a sua vontade. Quando Jesus termina de orar, a Bíblia diz que os anjos o fortaleciam. Às vezes nós passamos por lutas e provas, e nós nos desfalecemos, porque nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós podemos até estar sem um amigo, sem um companheiro, sem o auxílio de alguém que humanamente nós podemos tocar e se sentir abraçado, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos fortalece. Quando eu oro no momento de angústia, de dor, de sofrimento, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar e nos fortalecer. Aleluia. A oração nos fortalece. Salmo 138, versículo 3, diz que quando o salmista clamou, o Senhor respondeu e deu força e coragem a ele. Quando nós oramos, Ele nos dá força e nos dá coragem. E é na oração mesmo que nós rasgamos o coração e falamos: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não vejo mais saída. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, me fortalece nessa prova. É quando nós rasgamos o nosso coração, como Jesus fez. Se possível, passa. Jesus estava dizendo: eu humanamente não gostaria, mas que seja feita a tua vontade. É chegar para Deus e falar: Senhor, eu não estou entendendo essa luta, eu não estou entendendo essa prova, eu não estou compreendendo o porquê disso tudo, mas cumpre a tua vontade em tudo isso. E enquanto o Senhor cumpre, fortalece e cuida de mim. E a Bíblia diz que quando o salmista fez isso, o Senhor respondeu e deu força e coragem a ele. Terceira coisa que nós aprendemos, capítulo 26 de Mateus, versículo 41. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração me ajuda e te ajuda a vencer as tentações. A oração nos ajuda a vencer as tentações. Um dia o jovem virou para mim, ele falou assim: pastor, eu não queria mais ser tentado. Eu falei para ele: então você procurou a pessoa errada, porque eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu não mato ninguém, eu não tiro vida de ninguém. Não tem como você deixar de ser tentado, porque você é um ser humano, você está vivo. A tentação não vem de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não pode tentar ninguém, porque Ele é santo. A tentação vem pela concupiscência dos nossos olhos, pela fragilidade da nossa carne. Mas ceder à tentação é responsabilidade minha ou sua. Mas eu quero dizer para você que quando nós temos vida de oração, nós vencemos as tentações. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós muitas vezes achamos que resistir ao diabo é falar para ele: dá licença, chega para lá, não chega mais perto não, vai embora. Não é esse tipo de resistência que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. E ele foi ali provado por 40 dias e 40 noites. E Satanás ousadamente usa a palavra com a palavra para tentar ao próprio Jesus. Jesus, a palavra, João capítulo 1 diz que ele é o verbo. Mas Satanás ousadamente com a palavra tenta Jesus na palavra. Mas Jesus resiste a Satanás na palavra. Porque não existe outra forma de resistirmos a Satanás que não na palavra. Então quando eu tenho vida de oração, eu não caio em tentação. Até rimou, dá para você guardar. Quando eu tenho vida de oração, eu resisto a Satanás, para não cair em tentação.
porque eu tenho relacionamento com a palavra. Satanás joga sujo, as tentações de Satanás tentam nos tirar o foco, ele tenta nos atacar de todas as maneiras, através da concupiscência dos nossos olhos, fazendo com que nós venhamos achar agradável aquilo que é ruim, ou tentando achar que é desesperador aquilo que tem solução. Mas nós podemos resistir através de uma vida de relacionamento com Deus, através de uma vida de oração, através do conhecimento da palavra. Nós vencemos as tentações quando temos vida de oração, porque o Espírito Santo em nós opera, fortalece a minha vida e a tua vida, e a Bíblia diz que o Espírito da verdade nos fará lembrar de todas as coisas que Ele ensinou. A palavra dele será levada aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu coração, como luz para o seu caminho, no tempo oportuno para você vencer e resistir. Aleluia. Quarta coisa que nós aprendemos, que há poder na palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e foram vistas por eles línguas que pareciam de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos, absolutamente todos, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. A oração nos proporciona sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A oração me proporciona ser cheio do poder, da presença de Deus. O Espírito Santo é poder de Deus na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo é aquele que transforma a minha vida e a tua vida, o meu caráter e o teu caráter, transforma as nossas vidas para viver um novo tempo, para viver uma vida de santidade, nos enche do poder, para vivermos a vontade de Deus na terra. É interessante que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja, porque a igreja não tem poder se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus, e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus está submetida, está relacionada a uma vida de oração. Eu sempre digo aqui, é a responsabilidade que nós temos de sermos cheios do Espírito, porque sermos cheios do Espírito é uma responsabilidade bilateral. O Espírito Santo nos enche, mas nós precisamos nos manter cheios através de uma vida de oração. Nós queremos viver uma vida de fé. A fé vem pelo ouvir, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Você chega no posto de gasolina e fala, enche o tanque. Eu não faço isso faz tempo. Faz bastante tempo. Esses dias o irmãozinho falou assim, rapaz, caiu a gasolina. Caiu, mas eu continuo sem encher o tanque. Meu carro, ele tá vivendo aquela música lá, pela fé. Ele vai só pelo cheiro. Thalita vira para mim às vezes e fala, amor, põe mais gasolina. Eu falei, não amor, deixa acabar isso aqui. Deixa eu aproveitar. Mas você chega no posto, digamos que você seja assim do nível, hoje eu vou inverter, você seja do nível do pastor Roberto, do Osmar, que você chega no tanque, irmão, você chega no posto de gasolina, você estufa até o peito, você fala assim, enche, até transbordar. E aí o cara olha para o seu frentista, está podendo. Aí você fala, não, mas de etanol. Mas você chega e fala, enche. E no meio do caminho, o ponteiro vai começar a descer, irmão. É assim que funciona. Para que seja cheio novamente, o que você tem que fazer? Parar e encher. Não adianta no meio do caminho acabar, você ficar na beira da estrada e falar, esse frentista é um irresponsável. Ele encheu e acabou. Acabou porque acaba. É nossa responsabilidade parar de novo e encher. Será que nós temos parado para se encher? Será que nós temos parado para ter vida de oração, vida de leitura, vida de devocional, relacionamento com Deus, para de fato sermos cheios? Porque a oração, ela gera em nós esse poder de sermos cheios do Espírito Santo. Quinto e último, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa
em seus efeitos. Quinta e última coisa que nós aprendemos com o poder da oração: através da oração nós somos curados. Há poder de Deus na oração para nos curar. Quando o médico diz que não tem mais jeito, quando as circunstâncias dizem que não tem mais jeito, quando tudo parece contrário, como o Osmar disse aqui, os ventos sopram de todos os lados, como o pastor pregou no final de semana, balançando o barco, quando nada tem mais saída, nós continuamos crendo, porque a última palavra vem do Senhor, e há poder na oração, e Deus pode nos curar. A Bíblia diz: orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas aqui Tiago coloca algo. Ele diz que a oração do justo, a oração daquele que é justificado, aquele que é lavado e remido pelo sangue, aquele que conhece a Cristo, aquele que conhece e crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso declaramos: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem poder, porque Ele ouve a minha e a sua oração. Ele sara a minha vida e a tua vida. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que precisa ser sarado hoje? O que precisa ser curado hoje? O que precisa ser transformado hoje? O que você tem precisado resistir a Satanás? Que força que você tem precisado hoje? Que vida que você tem precisado hoje? Há poder na oração. Há poder de Deus na oração. Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase sensacional, que ele diz assim: Satanás não teme a nossa oratória, Satanás não teme a nossa eloquência, Satanás não teme as nossas canções, se cantamos bonito, se tocamos bonito, se falamos bonito. Satanás teme um joelho dobrado diante de Deus, porque há poder na oração. E quando nós dobramos o nosso joelho, nós sabemos para quem estamos falando, nós sabemos em quem o nosso coração está confiante, nós sabemos em quem temos crido, e inferno nenhum pode prevalecer quando Deus age e opera nas nossas vidas. A Bíblia diz: entre no teu quarto, ore a Deus, busque a Deus em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus abençoa aquele que tem vida de oração. Deus supre as necessidades daquele que tem vida de oração. Deus surpreende aquele que tem vida de oração. Deus vivifica a fé daquele que tem vida de oração. Há poder de Deus na oração, você crê nisso? Aleluia. Então se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Às vezes nós ouvimos e muitas vezes compartilhamos dessa fala, e nós dizemos assim: está tudo perdido, não tem mais jeito, só nos resta orar. Charles Finney, ele diz o seguinte: sem oração somos nada. Rodolfo, o que tem a ver? Te explico. Se sem oração somos nada, quando não nos resta mais nada, a não ser oração, nos resta tudo. Às vezes nós estamos diante de uma circunstância, nós mesmos falamos ou ouvimos, não tem mais o que fazer, agora é só Deus. Bom, se é só Deus, está tudo certo, porque o homem não pode me fazer aquilo que Deus pode fazer. As pessoas não podem resolver aquilo que só Deus pode resolver. O pastor orou aqui, Jesus chega diante daquele funeral e diz assim: remove a pedra. Responsabilidade de quem era remover a pedra? De quem estava lá, não era de Jesus. Eu costumo brincar que se não tivessem removido, Lázaro teria ressuscitado e ficado lá dentro, porque a parte de Jesus Ele sempre vai fazer. Remove a pedra, faça a sua parte, tenha vida de oração. Mas aos que estavam ali não podiam falar: Lázaro, vem para fora.
Mas Jesus podia. E quando Jesus declara: Lázaro, vem para fora, Lázaro vem para fora. Aleluia! O que te resta é só orar, irmão. Então você tem todas as possibilidades diante da sua mão, porque há poder na oração. Aleluia! Deus ouve a oração de um justo. Aleluia! Eu sou vivificado na oração, eu sou fortalecido na oração, eu venço a tentação na oração, eu sou cheio do Espírito Santo na oração, eu sou curado na vida de oração. Deus opera em meio à oração. Você crê nisso? Aleluia. Então, se você crê nisso, meu irmão, sai do teu lugar e nós vamos orar aqui na frente, abençoar a tua vida e declarar que Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas, e você vai receber o milagre da parte de Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração. Mas vem com fé, vem declarando, vem dizendo para Ele. Nunca vi um justo sem resposta. Vem com voz de profeta nessa noite dizendo: eu não vou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Continua, não para. Importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Olha Deus falando contigo nessa noite. Olha Deus te chamando de volta. Olha Deus te abraçando nessa noite. Ele está trabalhando em meu favor e em teu favor nessa noite. Creia nisso. Olha Deus derramando vida sobre você, Deus fortalecendo os teus joelhos vacilantes para continuar caminhando, te dando força para resistir às investidas de Satanás. O Espírito Santo te enchendo nessa noite. Olha Deus te curando, aleluia. Suas mãos, é hora de vencer. Então louve, se nós cremos, Senhor. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor.
nós cremos, ó Deus, que o Senhor está chamando a minha vida e as nossas vidas, Senhor, para uma vida de relacionamento, oração. Fortalece as nossas vidas, Senhor. Vivifica a nossa fé. Enche-nos do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a vencer as tentações, as investidas de Satanás, o desânimo, a procrastinação. Cura, Senhor, as feridas do nosso físico, da nossa alma. Revigora a nossa fé, Senhor, no nosso espírito nessa noite. E enche-nos, ó Deus, de ousadia e coragem, para continuarmos caminhando, Deus, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente das provas, independente de todas as coisas, que continuemos avançando, porque há poder do Senhor em nós. Não nos deixa desfalecer, Senhor, nem tampouco desanimar, mas que nós possamos continuar orando e clamando, perseverantes, como Paulo nos ensina, sem esmorecer, sem murmurar, sem desanimar, mas avançando em oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Senhor, traz vida àqueles que precisam hoje, fortalece aqueles que estão cansados hoje, dá força, Senhor, para que ele possa resistir às provações hoje. Enche com o Espírito Santo nessa noite. Traz cura do alto, cura divina, em o nome de Jesus, Pai. Nós oramos e crendo no Teu poder, nós te agradecemos. E você que crê comigo, diga bem forte amém e aplauda Ele, em nome de Jesus. Nós vamos orar, pode ficar aqui mesmo. Obrigado, pastor Rodolfo, pela palavra, pelo desafio da oração. Aleluia. Oração é o segredo da nossa vitória. Amém, amados? Quanto mais orar, mais vitória você tem. Nós estamos aqui num projeto de oração. O pastor Rodolfo pregou hoje, eu quero desafiar você. Eu estou aqui todo dia não, terça, quarta e quinta, das 6 da manhã às 8 horas, estou aqui clamando a Deus. Se você passar por aí, for trabalhar, passar